Eu terminei de gravar esse vídeo e eu tô vindo diretamente do futuro avisar que ele ficou tão grande que eu tive que dividir em duas partes. Então, essa é a primeira parte do vídeo sobre as minhas leituras do mês de fevereiro. Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas leituras de fevereiro. Primeiro eu vou falar sobre os projetos literários que eu tô participando. O primeiro é a leitura conjunta de Guerra e Paz, que tá acontecendo lá pelo Facebook. Eu vou deixar aqui embaixo o nome do grupo. É um grupo aberto, ou seja, todo mundo pode participar. E tem um cronograma lá do número de páginas que você tem que ler, ou seja, até a página tal, até o dia tal. Como é um cronograma bem flexível, bem tranquilo, dá pra entrar, inclusive agora. Vocês vão ver que não vai ser muito difícil de acompanhar. Eu, inclusive, tô atrasada na leitura, mas eu acho que eu vou conseguir dar conta, sim. Esse mês eu cheguei na página 155 dessa minha edição aqui. É uma edição portuguesa, dessa editora Relógio d'Água. Ela não vende no Brasil, eu acho, a não ser que seja importado. O pessoal tá lendo pela edição da Kozak, aquela que é menorzinha, então o número de páginas deles, inclusive, é até maior que o meu, mas dá pra você saber até onde você tem que ler, porque o cronograma tá por capítulos. Essa minha edição aqui é dividida em 2 volumes, esse é o primeiro. No total dá umas 1.200 páginas, então, como é um livro muito grande, dá um estímulo você ler em conjunto, né? E eu já tinha lido do Tolstói, Ana Karenina, que foi um livro que eu amei, e esse aqui eu também tô gostando bastante, mas como eu ainda tô no início, eu ainda tô naquela fase de apresentação dos personagens, tive até que fazer uma listinha de personagens, porque são muitos, e como eu tô lendo devagarzinho, às vezes eu pego pra ler e esqueço quem é uma determinada pessoa no livro. Esqueci de mencionar que algumas das pessoas que estão participando são a Gláucia, do Estante Indiscreta, a Camila, que é amiga dela, e a Márcia Cogitari, que tem um podcast, tá? Outra leitura conjunta, desafio literário que eu tô participando, é a leitura de ficções do Jorge Luiz Borges, que a Aline Aimé tá fazendo. Esse livro, se eu não me engano, tem uns 16 contos, e a ideia é ler um conto por mês, e em algum mês desse ano, né, de 2016, vai ter que ler 2 contos pra poder dar conta de todos. Eu também tô atrasada nesse desafio, até agora eu só li o conto do mês de janeiro, então eu ainda tenho que ler o conto do mês de fevereiro e o conto do mês de março. Mas eu gostei muito do conto que eu li. O conto que eu li se chama Tlon, Uqbar e Orbis Tertius. Aqui. Eu fiquei, assim, bastante surpresa. Eu não imaginava gostar tanto do Borges. Eu sei que muita gente é fã dele. Mas eu também sabia que ele era um escritor extremamente difícil. Muita gente comenta que abandona Borges porque acha que ele é muito hermético. E, de fato, a linguagem dele não é uma das linguagens mais fáceis com as quais eu já me deparei. O conto acho que tem 20 páginas e eu demorei quase 2 horas pra ler. Porque é aquela coisa que você lê, você relê, você volta, você não sabe se você entendeu muito bem, você volta e lê de novo. Não porque seja alguma coisa fora do comum, mas porque o Borges coloca muito, muito, muito detalhe nesse conto, então você tem que prestar atenção. E nesse conto ele faz uma espécie de brincadeira com o leitor. Ele vai deixando as pistas e o leitor vai ter que seguir essas pistas para entender o conto. Então você fica ainda mais preocupado com os detalhes, porque são os detalhes que vão te dar as pistas pra você entender exatamente sobre o que o conto tá falando. Eu acho que eu vou gravar um vídeo, talvez, só pra ele, não tenho certeza, porque eu pensei em várias coisas além desse conto e não vai dar tempo de explorar todas elas aqui nesse vídeo, que é pra ser só um panorama das minhas leituras. Então, acho que eu vou juntar uns 2, 3 contos e aí eu comento com vocês como se fosse um diário de leitura de Borges, pra gente poder conversar melhor. Se vocês gostam dele, comentem aqui embaixo o que vocês acham e tal. Outro desafio que eu tô participando é o desafio 12 meses de Poe. E eu vou deixar aqui embaixo. É um desafio, se eu não me engano, que tá acontecendo só no Instagram. Você usa a hashtag 12 meses de Poe. E a ideia é ler 12 contos dele, cada um em um mês desse ano 2015.
Eu também tô atrasada nesse desafio. Tipo, eu vou parar de falar isso porque eu tô atrasada em todos os desafios, basicamente. Mas eu li o Conto de Janeiro. O Conto de Janeiro se chama Metzengerstein. Ele não tá aqui nesse livro, eu só peguei esse livro pra exemplificar. Eu tive que ler ele pelo Kindle. Foi um conto que eu achei bem intrigante, foi um conto que eu gostei, mas eu até agora acho que eu não entendi o final do conto muito bem. Ainda tô refletindo sobre isso. Mas pra mim, ler Poe é sempre uma experiência muito gostosa, porque eu adoro a forma como ele escreve. Pra mim, Poe, muito mais do que você entender o final ou ficar com medo, é você criar na sua cabeça a ambientação, o clima de mistério. Isso ele faz muito bem, a narrativa dele é assim, muito envolvente. E é sempre gostoso ler Poe. Então, vamos agora, de fato, às minhas leituras. A primeira leitura que eu fiz em fevereiro foi A Lista Negra. Esse livro quem emprestou pra mim foi a Jennifer Geraldini. Ela tem um blog e um canal com o mesmo nome. Jennifer participa do Leia Mulheres comigo, a gente organiza o Leia Mulheres junto com outras 3 mulheres. E ela me emprestou esse livro, ela falou que foi uma das melhores leituras que ela fez em 2015. Eu fiquei curiosa e peguei o livro pra ler. De fato, é um livro que é bem interessante. Ele fala sobre bullying, mais especificamente sobre a forma como o bullying afeta a sua vida quando você é adolescente e as repercussões que isso pode ter. A protagonista desse livro, logo no iniciozinho, tá muito abalada emocionalmente. E a gente descobre que é porque o namorado dela, da época da escola, né, ela tem 16 anos, se eu não me engano, ele acabou de cometer uma verdadeira chacina na escola em que eles estudam. Ou seja, ele é uma daquelas pessoas que pegou uma arma e saiu matando não sei quantos alunos, professores, e depois cometeu suicídio. Então o livro passa um pouco por isso, por ela superar o trauma, por ela entender o que aconteceu, por ela entender por que ela amava esse rapaz e como esse rapaz foi capaz de cometer esses atos. É um livro muito interessante porque ele coloca em perspectiva quem é a vítima e quem é o agressor. Acho que quando a gente vê a notícia no jornal, quando a gente vê a notícia na televisão, a gente sempre pensa, nossa, que monstro esse rapaz que assassinou tantos colegas e depois cometeu suicídio, que pessoa horrorosa. E eu acho que o livro coloca um pouco em perspectiva isso, porque a gente descobre que essa pessoa, ela também foi uma vítima durante muitos, muitos anos de bullying, de comportamentos vergonhosos, humilhantes, perpetrados por colegas de sala, com a leniência dos professores da escola. E, por outro lado, também as vítimas dessa chacina também são colocadas como agressoras porque são as perpetradoras do bullying. Então é um livro muito interessante nesse sentido de mexer um pouco, brincar um pouco com esse estereótipo que a gente tem de que o agressor é o agressor, a vítima é a vítima, e que não existe uma mistura aí. E quando a gente descobre que boa parte das vezes esse comportamento irracional, quase louco, esse comportamento que é assim, às vezes a gente não consegue entender de onde vem, ele tem uma raiz muito profunda, ele tem um motivo concreto para ter acontecido. E o que é mais importante, ele pode ser evitado. Eu acho que essa é a grande questão do livro, vamos pensar melhor sobre o que a gente está fazendo, vamos levar mais a sério o bullying, porque pode ter repercussões muito graves na vida adulta, pode ser que não, mas pode ser que sim, tem gente que supera, tem gente que não, tem gente que lida bem, tem gente que não lida. Então, nesse sentido, eu acho que é uma leitura muito boa para ser feita, principalmente no colégio, principalmente por pais e mães de adolescentes, né, que ainda estão no colégio. Mas o livro em si, eu acabei não gostando tanto, eu acabei dando 3 estrelas por causa da protagonista. Eu achei que ela não foi tão bem construída quanto ela poderia ter sido. Eu também senti um pouco de falta de aprofundamento da relação dela com o namorado dela. Eu acho que assim, a ideia do livro, o tema do livro são muito bons, mas eu não gostei tanto da forma como foi desenvolvido.
A linguagem é muito simples, provavelmente porque é voltada para o público jovem e adulto, mas eu senti que é um pouco simples demais também. Então, no geral, o saldo que ficou pra mim foi positivo, porque eu gostei muito da mensagem do livro. Mas em termos de como o tema foi executado, eu acabei não gostando muito. Eu achei que o livro, ele podia ter sido muito, muito superior ao que ele é. Às vezes ele cai no meloso demais, às vezes ele cai no frio demais, eu não consegui me identificar com a protagonista em momento nenhum. Eu achei que as situações se repetiram muito, eu achei que faltou um pouco aquela coisa do clímax no livro. E é isso. O outro livro que eu li esse mês, eu li pelo Kindle, vou deixar a capa aqui, foi Como Eu Era Antes de Você. É um livro que vai ter filme e foi por isso que eu resolvi ler. É um livro que eu acho que todo mundo já leu, menos eu. E eu gostei muito da escalação do ator que vai fazer o mocinho do livro. É um ator que eu gosto bastante. Ele fez o Finnick em Jogos Vorazes. Assisti o trailer, achei bem legalzinho e aí eu resolvi ler o livro. Eu gostei do livro. Eu achei que é um livro assim bem escrito, superior à média pra esse gênero literário, que é um gênero que é considerado mais bobinho, né? Aquela coisa do romance, do livro que não se leva tão a sério. Então eu acho que a escritora Jojo Moyes, acho que é assim que fala, ela realmente tem um ritmo muito, muito gostoso. É aquele livro que as páginas vão passando e que você não sente, porque ela consegue sempre criar ganchos bons pra você continuar a leitura. A história em si é bastante interessante. Pra quem não conhece a história do livro, o mocinho da história, ele é tetraplégico. E a mocinha da história, ela tá desempregada, ela tá desesperada por um emprego e ela consegue um emprego como cuidadora dele. Em muitos aspectos, esse livro me lembrou aquele filme francês, Os Intocáveis, que inclusive tá no Netflix, que é um filme que eu, assim, adoro. A principal diferença é que, enquanto Os Intocáveis é uma comédia, Como Eu Era Antes de Você, ele oscila entre o drama e a comédia. O personagem principal, né, que é o Will, ele inclusive é muito engraçado. Ele é responsável por alguns dos momentos mais engraçados do livro. Mas em outros momentos o livro é bem, bem dramático. Então ele tem essa oscilação. Foi um livro que, assim, eu gostei, mas eu detestei o Will, que é o personagem principal. E isso complicou um pouco as coisas pra mim, porque quando você não gosta do mocinho do romance, você não consegue comprar o romance. E no caso desse livro, eu não consegui acreditar em momento nenhum que o Will era apaixonado por ela, pela Louise, que é a mocinha do livro. Por mil motivos que eu não vou poder explicar pra vocês, porque senão seriam mega spoilers do livro. E eu acho que não vai fazer sentido nenhum o que eu tô falando aqui, porque eu não posso contar os detalhes pra vocês, porque senão eu vou estragar a leitura. Mas sem contar os detalhes, eu não posso explicar pra vocês porque que eu não acredito que o Will era apaixonado pela Louise. Então, basicamente é um livro que eu recomendo se você gosta de entretenimento, se você gosta de romance, se você gosta de romances dramáticos e piegas. Tem muitos clichês do gênero aqui, mas ele é superior à média, na minha opinião, e ele tem alguns momentos bem engraçados que eu acho que vale a pena. Eu gostei muito da Louise, eu sei que tem gente que detesta ela, mas eu gostei bastante dela. Eu consegui me identificar com a situação dela de já ter 27 anos, se eu não me engano, que é quando a idade que ela tem no início do livro, e ainda não ter muito bem claro o que ela quer da vida, não tá com a carreira definida, não ter feito uma faculdade. Eu acho que isso é uma coisa com a qual você consegue se identificar com esse sentimento de fracasso, quando todo mundo ao seu redor te diz que você deveria estar fazendo mais, porque você é inteligente demais pra isso. Então eu gostei bastante dela. Como eu já falei, não gostei dele, mas enfim, não vou poder entrar em detalhes. Tchau, gente! Até a próxima parte do vídeo.